E aí, tudo bem? Meu nome é Danilo e bem-vindos para mais um vídeo. Esse daqui é o vídeo de comemoração a 1000 inscritos que a gente acabou de bater. Na verdade, acho que a gente tá com 1046 agora. Então, antes de tudo, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. Muito obrigado por vocês apoiarem meu trabalho. Eu sou de verdade muito grato por todo mundo. Espero que vocês continuem aí por bastante tempo. Para poder comemorar esses 1000 inscritos, eu postei no meu Instagram perguntando o que vocês achavam de eu fazer uma tag, fazer 50 fatos sobre mim, alguma coisa assim, e a resposta foi super positiva, então estamos aqui para poder fazer eles. Eu, inclusive, resolvi vir por um lugar totalmente diferente do que a gente estava acostumado, para poder dar uma variada um pouco e também porque aqui é muito mais bonito. Então, bora começar os fatos. Meu nome é Danilo Santos Dias, eu nasci no dia 19 de novembro de 1998 e meu signo é de Escorpião. Eu não sei nada mais do meu mapa astral porque eu não entendo nada de signo. Quando eu era pequeno, eu queria muito ter um sobrenome diferente, porque eu achava que meus dois nomes eram muito comuns, então eu queria ter alguma coisa que ninguém tivesse. Mas hoje em dia essa vontade já passou, porque eu me amarro no meu sobrenome, principalmente por ele ter duas letras iguais, DD, acho isso o máximo. Eu nasci em Niterói e fui criado aqui desde sempre. Eu já quebrei o braço 3 vezes e eu tenho um total de 21 pontos só na cara. Eu sei tocar violão e ukulele, mas eu sou muito ruim com qualquer tipo de ritmo. Acho que até bater palma eu sou muito ruim. Então, apesar de eu saber tocar, não significa que eu seja bom. Mas eu dou uma arranhadinha. Quando eu era pequeno, minha mãe me botava na aula de natação, mas eu odiava ter que fazer aula de natação. Então, quando o professor olhava pro lado, que eu tava no meio da piscina, eu já voltava e falava que eu tinha dado umas 3 voltas. Eu odiava. Eu sou totalmente a favor do casamento homossexual, tanto na igreja quanto no civil, e eu acho que amor não se discute e a gente tem que ser aberto a todas as formas de amor. Quando eu estava com uns 14, 15 anos, eu me amarrava em ter meia diferente, então eu tinha mais ou menos uns 50 pares de meia. Quando meus amigos iam viajar, eles traziam pra mim, e aí minha coleção só ia aumentando, e eu só usava meia alta colorida, independente da situação. Meu filme favorito de criança é o Tarzan, e toda vez que eu vejo ele eu choro. Inclusive, opinião polêmica, eu acho que Tarzan é bem melhor do que Rei Leão. Meu músico favorito é Jack Johnson, e a minha música favorita dele é All At Once. Se você não ouviu, ouve, porque essa tem muito selo Danilo e... tem o selo Danilo. Mas minha música favorita de todas é Cigarette Daydreams, do Cage the Elephant. Inclusive, sobre música, eu sempre tive a opinião de que as músicas mais tristes são as melhores, porque eu acho que elas tocam muito mais seu coração e, enfim, não significa que você só pode ouvir elas quando você tá triste, mas... vocês entenderam. Meu filme favorito é Interestelar e eu me amarro no gênero de filme de ficção, essas coisas bem malucas que no final tem um plot twist sinistro. Eu já tive um cabelo bem grande, encaracolado até aqui assim, gigante, e eu tive que cortar ele porque uma vez eu fui abraçar um mendigo e ele me passou piolho. Eu chorei tanto no dia que vocês não têm ideia. Eu me amarro em ler livro de ficção e eu já li todos os livros de Harry Potter umas 8 vezes. Eu sou viciado em ver batalha de rap no YouTube e tudo que eu aprendi de editar de vídeo foi também no YouTube. Eu não tive nenhuma aula nem nada, tudo que eu aprendi foi sozinho lá no YouTube. Meu time de futebol é o Vasco e eu sou muito pé frio quando eu vou no estádio. Eu já vi várias vezes que o Vasco perdeu, acho que há um tempo teve um 5-1 Vasco pro Avaí e eu tava lá no estádio para ver, eu já vi 3-1 Volta Redonda, 4-0 pro Botafogo. Toda vez que eu vou no estádio praticamente o Vasco perde. Hoje em dia eu até tenho ido uma vez que o Vasco ganhou, mas sou bem pé frio. Eu velejei dos 9 aos 15 anos e eu competia em algumas competições, mas eu não tava nem aí pro resultado que eu queria, eu só queria me divertir. Então eu sempre ficava lá nos últimos só rindo e me divertindo porque era isso que eu queria fazer. Enquanto todo mundo tava ligado em competição, lugar, eu tava lá me divertindo. Às vezes eu, no meio da regata, eu pulava no mar só porque o importante pra mim era me divertir e não o resultado final. Eu tenho medo absurdo de cobra. Se eu ver uma cobra eu me desespero na hora. E quando eu era pequeno eu tinha muito medo de lacraia também. Chegou um momento da minha vida que eu tinha tanto medo de lacraia que eu dormia todo dia de pijama alto, meia alta, e eu botava meia em cima do pijama, luva, tudo. E aí ligava o ar-condicionado no mínimo, porque eu tinha muito medo da lacraia e se ela aparecesse... nossa, não quero nem pensar. Eu já fui atropelado de bicicleta 3 vezes. Eu me amarro em tênis, então toda vez que eu saio, eu vou pra loja de tênis, vou ver tênis. Eu não compro muitos, não tenho muitos pares, mas eu sempre gostei muito de tênis. Sou inscrito em vários canais de sneaker, essas coisas, porque é uma cultura que eu gosto muito de ver e de consumir. Eu ganhei minha primeira prancha de surf aos 8 anos, e toda vez que eu ia surfar durante os 3 primeiros anos, eu ia desde o rasinho remando, porque eu tinha muito medo de encostar o pé no chão por causa de siri. Então, desde o rasinho, desde quando a água bate na canela, assim, eu já ia remando, porque... eu não tinha condição, eu tinha pavor de siri. Eu já tive uma cachorra que o nome dela era Mob, mas a gente teve que dar. E quando a gente deu, a moça que recebeu a cachorra mudou o nome dela pra Raimunda.
A minha formatura foi no dia do Enem, e quando eu cheguei na formatura eu bebi muito e dei o maior PT da minha vida. Eu passei praticamente toda a formatura na enfermaria e não aproveitei nada. Quando eu tinha 15 anos eu tive que tomar aquele remédio pra espinha, porque minha cara tinha muitas espinhas e eu não tinha a menor condição. Eu já tive vários apelidos, entre eles Cafu e Tiririca. Uma vez, quando eu era pequeno, eu tava correndo pra ir pra escola e aí a minha mochila enroscou naquele ganchinho que tem nas caçambas e ó, eu virei e caí dentro da caçamba. Meu pé ficou um pouquinho pra fora, então quando minha mãe passou pra levar meu irmão depois, ela viu que meu pé tava pra fora e aí eles foram me socorrer. Mas eu não quebrei nada, não machuquei nada, só caí dentro de uma caçamba. Quando eu tinha poucos meses de vida, eu tinha muita mania de ficar enrolando meu cabelo, porque ele era encaracolado. E aí, quando eu enrolava, eu não conseguia tirar a mão, porque eu ainda não tinha aprendido essa parada aqui de abrir a mão. Então, toda vez que eu enrolava, eu chorava muito, porque eu ficava puxando assim, e eu não sabia como tirar a mão do cabelo. E aí, meus pais tinham que ir e abrir minha mão toda vez que eu tava com a mão no cabelo. Eu sou uma pessoa que é muito mais das manhãs do que das noites. Pra mim, a noite é a hora de dormir, e se eu puder acordar cedo todo dia e aproveitar completamente o dia, eu prefiro muito mais. Eu sou sonâmbulo e falo muito dormindo. Eu sempre acreditei que só existe um Deus no mundo, mas ele tem aparições diferentes em cada religião. Então todas as religiões, na verdade, veneram o mesmo Deus, só que de maneiras e crenças totalmente diferentes, mas no final das contas é um só. Quando eu fui pra Nova York, a minha avó viajou a primeira vez de avião, e quando a gente tava lá, a gente pegou uma neve sinistra, e aí a minha avó pediu pra eu ficar do lado dela o tempo todo, porque ela achava que ela ia virar mendiga em Nova York, porque ela não sabia falar inglês, enfim. Mas até hoje a gente ri muito dessa situação, porque ela ficava me dando o braço o tempo todo pra eu soltar ela. Inclusive nessa viagem, quando a gente chegou no aeroporto pra voltar, caiu uma tempestade absurda, e aí a gente ficou 2 dias no aeroporto, no saguão do aeroporto. Eu e minha família, e não tinha mais ninguém. Na verdade, tinha um monte de gente, mas estava todo mundo do lado de fora. A gente deu maior sorte que a gente conseguiu ficar ali no portão de embarque. Uma vez eu fui assaltado e aí o cara que me assaltou foi andando comigo um tempão, e aí eu comecei a puxar assunto com ele e no final das contas eu consegui recuperar o meu relógio. Meu celular ficou com ele, mas o relógio eu consegui voltar pra mim. Quando eu tinha uns 5, 6 anos eu achava que eu era um super-herói e eu tinha minha roupa de super-herói, que na verdade era uma roupa normal, só que ela era toda combinando, que eu deixava guardada numa gaveta escondido. E aí eu sonhava que eu tinha saído à noite e tinha salvado o mundo de vários crimes. Meu irmão quase se perdeu no hotel por minha causa, porque eu tava voltando com ele, era uma estrada de terra muito longa, e aí passou um amigo meu de moto e eu peguei a carona com ele e deixei meu irmão sozinho. Desculpa, Ricardo. Eu já pensei em fazer direito porque eu era viciado em série policial e eu queria me tornar policial federal. Uma vez eu fui numa viagem missionária numa cidade no Vale do Jequitinhonha, que é um lugar muito pobre na divisa entre Minas e Bahia, e lá eu aprendi uma das maiores lições da minha vida. Eu acho que nada na vida compra felicidade. Você sempre tem que buscar ela, independente de tudo. Não importa onde está a sua felicidade, você sempre tem que ir atrás dela. Bom, então estão aí, foram 50 fatos. Espero que vocês tenham me conhecido um pouco mais desses 50 fatos. Mais uma vez, muito obrigado pelos 50 inscritos e terça-feira voltamos à programação normal aqui no canal. Tamo juntos demais.